Olá, minha gente! Sejam bem-vindos. A gente chega hoje à última carta da semana de 2022. E eu já adianto para cada um de vocês, gente, essa cartinha, ela vai ser demorada pela quantidade de coisas que a gente tem para falar. É muita coisa que a gente tem para falar, é muita coisa que a gente tem para resolver para 2023. Então, eu vou organizar aqui mais ou menos na minha cabeça como que eu vou passar essas informações para vocês, para que a gente possa ir desde ali, ó, do comecinho, falando primeiro das ritualísticas de passagem. A gente vai falar sobre a carta da semana, a última carta da semana de 2022. Falaremos também dos orixás regentes de 2023. Então, vamos começar pelo começo. Eu quero, já antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a cada um de vocês por tudo e por tanto nesse ano de 2022. Para aqueles que estão chegando agora, nós somos do Grupo Dom Bosco, Casa de Caridade Dom Bosco e Terreiro de Pai Tomé, uma casa espiritual constituída há 20 anos na região norte de São Paulo, Vila Guilherme, e dessa casa espiritual, Casa de Caridade Dom Bosco, hoje, depois de 20 anos, nós somos um grupo com 8 instituições, dentre elas, uma que se destaca, que é a nossa CETAP, Casa Transitória de Apoio ao Paciente com Câncer Vera Lúcia Felizardo, que é a instituição que recepciona crianças que vêm de todos os estados para fazerem tratamento de câncer aqui em São Paulo. E, dentre todas as nossas instituições, vários projetos, e eu quero agradecer a cada um de vocês que, de alguma forma, estenderam a mão, seguraram na nossa mão praticamente ao longo desse 2022, que não foi fácil para ninguém, e fizeram com que as portas das nossas instituições e os nossos projetos estivessem de pé. Eu costumo dizer que chegar ao final do ano conseguindo cumprir, nem que seja o mínimo que era esperado, já faz de nós grandes vitoriosos, e nós somos mais do que vitoriosos, porque conseguimos ao longo desse ano fazer muito mais do que a expectativa que nós tínhamos em relação à nossa casa espiritual, em relação aos nossos projetos, em relação à CETAP, Projeto Esperança e Vida, enfim, gente, toda a gratidão, todo o meu amor, todo o meu coração a cada um de vocês. Enquanto eu vou fazendo esse agradecimento, falando um pouquinho, né, da minha felicidade por estar chegando aqui agora, o pessoal vai entrando, então vão chamando as pessoas, coloquem aí nos comentários o arroba das pessoas, chamem as pessoas que vocês acreditam que seja bacana, pertinente, que faça sentido para essas pessoas saberem sobre os orixás regentes, a última carta da semana, as ritualísticas. Então a gente vai bater um papo muito legal. Começando pelo começo, eu vou acender a minha velinha de trabalho, vou acender o meu incenso, vou pegar o incenso ali que eu ainda não peguei. E existe um motivo pelo qual eu estou trabalhando com a vela azul. E um desses motivos, já vou dando aí para vocês um spoiler, uma das regências do próximo ano é a força da nossa mãe Iemanjá. Então, nós seguimos nessa ritualística o azul de Iemanjá. Deixa eu pegar o meu incenso, enquanto vocês vão chamando o povo aí, eu vou escolher um incenso bem representativo para esse momento. Vamos trabalhar aqui com a energia do Reiki. E vocês vão entender o porquê que eu peguei essa caixinha da energia do Reiki. Isso por conta da vibração de todas as cores. Tem muita gente perguntando: qual que é a cor do ano? Então a gente vai falar sobre essa cor do ano. Eu vou explicar para vocês como que vocês, dentro da individualidade, conseguem saber qual que é a cor que deve ser utilizada para a passagem do ano, tá? É muito simples de fazer e eu vou ensinar vocês daqui a pouquinho. Então, a energia do Reiki,
é praticamente a energia de todas as cores. Na cromoterapia, o reiki, a gente vai associando todas as informações. Vocês sabem que tudo está muito ligado. Falando em tudo está muito ligado, falando de cromo, falando de reiki, a gente vai também conversar um pouquinho hoje sobre a abertura da grade de cursos do Templo Escola. Então, só para vocês entenderem, daqui a pouquinho, antes da virada do ano, a gente vai soltar todos os cursos que vão ter início do meio de janeiro para frente. Então, vai ter curso de formação de oraculista, tanto para numerologia, quanto baralho cigano, tarô de Marsella. O pessoal pediu para ministrar runas novamente, vou ministrar runas, e todos os outros cursos que são de praxe do Templo Escola, Reino de Exu, Zé Pilintra e a Malandragem, Reino Cigano. A gente vai ministrar também a turma do base, do Iniciação, Teologia, 14 aulas, iniciação, para o pessoal desenvolver mediunidade. E para todos aqueles que já fizeram o curso base, a gente vai ministrar também o curso que é o avançado. São 6 aulas da turma do avançado. Tem muita coisa vindo aí pela frente. Nos trabalhos da nossa casa, já encerramos os trabalhos do terreiro de Pai Tomé. Terminamos com a cura na quarta-feira, que foi um trabalho lindíssimo. Aproveito para agradecer a mãe Andresa e a Vanessa Vargas, coordenadoras desse trabalho lindo de cura da nossa casa. Agradeço a essas duas pessoas especiais que ao longo de todo o ano tocaram os trabalhos de cura, de desobsessão, tanto prático quanto teórico, dentro da nossa instituição. E agradeço também a todos os médiuns, nessas centenas e centenas de médiuns que fazem parte da nossa comunidade e que ajudam a gente a levar a bandeira da Umbanda a todos aqueles que nos visitam, todos aqueles que estão próximos de nós, nos trabalhos, seja de segunda, de quarta, né, os trabalhos extraordinários, tivemos trabalho de praia, tivemos festividade no nosso Campo Santo, né, na chácara, ali no meio do mato, e tem muita coisa boa nesse ano de 2022. A gente não pode reclamar de forma alguma, ok? Então, vamos nos organizar e vamos começar pelo começo. Vocês estão preparados por aí? Então, vamos lá. Primeira coisa, antes de tirarmos a carta da semana, dessa última semana, que é do ano de 2022, a entrada ali de 2023, nós precisamos entender quem são os orixás regentes de 2023. E antes de falar desses orixás, que eu vou trazer cada um deles aqui para vocês, antes de falar desses orixás, eu já deixo claro o seguinte: existem diversas formas e diversas técnicas que pessoas capacitadas possuem para distinguir qual será a regência de orixá do próximo ano. Muitos numerólogos conseguem, muitos astrólogos conseguem, sacerdotes e sacerdotisas, muita gente consegue. O que acontece? Só não pode, gente, ter pessoas desavisadas que acham que tem ali capacitação e não sejam capacitadas para passar uma informação dessa, que é extremamente importante. É lógico que você não vai ser prejudicado se você cultuar um orixá que não seja o regente do próximo ano. Os orixás, eles estão a nosso favor e nunca estarão contra nós ou agindo dentro de uma quesila, fazendo algo que venha a nos prejudicar, ok? Então, para cada comunidade, pode ter especificamente um determinado orixá. Por exemplo, nós baixamos o Ifá, o jogo de búzio, que pode ser também um jogo, um tabuleiro de búzios, de Odu, de Ifon, Ifá, né, as conchinhas. Pode ser, o tabuleiro não precisa ser de Meridilogum, com 16 conchas. Pode ser o jogo de Exu, que muita gente que não é sacerdote joga, muita gente, ó, bacana, com conhecimento, joga e tá tudo certo. Só que o que acontece? Às vezes muda o orixá regente de determinada comunidade. Então pode ser, por exemplo, que na tua casa de axé, no teu barracão, no teu terreiro,
venham a ser cultuados outros orixás regentes do próximo ano, porque isso faz parte de uma questão que ela é independente de cada um de nós. Então, assim, existe uma diversidade de casas, de axé, de barracões, dentro dessa diversidade, nós temos os guias-chefes de cada uma dessas nações. Então, as entidades que estão ali olhando por aquele grupo de pessoas podem determinar que no próximo ano o orixá tal vai ser o regente daquele barracão, daquele terreiro, por uma questão de desenvolvimento, de maturidade, né, de firmeza daquela casa. Gente, e tá tudo certo. Então, não entrem em discussão e não entrem em debates em relação a quem está certo e quem está errado na regência de 2023, porque isso é uma questão que deve ser levada em consideração dentro da sua comunidade. Ah, o pai Rogério falou que o regente do próximo ano é o Ogum, e o sacerdote XYZ falou que é o Xangô. Quem está certo e quem está errado? Nenhum dos dois. Porque dentro da nossa comunidade, dentro da nossa realidade, dentro da vertente que nós trabalhamos, dentro daquilo que nós acreditamos, é essa a regência. E você tem total liberdade, ó, de caminhar individualmente e ir para onde mais fizer sentido para você. Ah, mas eu quero cultuar o orixá tal. Belezinha, joinha para você. Não vou desencarnar por conta disso. Mas quero deixar claro que, dentro da nossa comunidade, na Umbanda Popular, dentro daquilo que nós pregamos no tipo de Umbanda, na vertente que nós trabalhamos, nós já temos definidos 3 orixás de regência do próximo ano. E é lógico que vai ser igual a muitas casas por aí afora, porque tem muitas casas que são de Umbanda Popular e que seguem praticamente a mesma linha de raciocínio, que seguem praticamente os mesmos autores, a mesma literatura, a mesma filosofia, a mesma base. Então, começando pelo começo e seguindo aqui a nossa linha de raciocínio. A regência do ano de 2023, nós começamos por tananã, a dona Oxum vem aqui lindíssima para reger o ano de 2023. Junto dessa dona Oxum, que vai trazer para a gente prosperidade, maternidade, gestações, tal qual como a nossa mãe Iemanjá, ela vem trazendo toda a afetividade do mundo, a grande dona do ouro, a grande dona das cachoeiras e cascatas, fazendo com que o nosso ano seja um ano bem agitado por conta do próprio movimento das águas, um ano de muita renovação, e um ano de prosperidade, de muito ouro, de muita fartura, mas acima de tudo, o trono de Oxum traz para nós pessoas que se destacam na sociedade e aquelas que conseguem equilibrar a questão da finança com a questão emocional. Então, é a questão mais física e material equilibrada com o emocional. E isso se equilibra mais ainda porque nós temos, junto de Oxum, a regência do próximo ano por Oxalá. Então, a regência do próximo ano vem aqui, ó, de Oxalá e Oxum. É lógico que nós temos aqui o Baby, ele está representando arquétipos que não são muito vistos na Umbanda popular. Nós temos Oxalá na maior parte da Umbanda e nos barracões de Candomblé, Jeje, Angola, não importa qual seja a nação, eles cultuam Oxaguian e Oxalufã. Então, pode ser que em muitos lugares você venha a ver a Oxum junto de Oxaguian, que é o arquétipo mais jovem de Oxalá. Para nós, é Oxalá, aquele que veste o branco, aquele que só aceita o Icodidê, que é a pena do papagaio Gabão, aquele que traz para a gente a liderança acima de tudo, porque ele é o grande Senhor, o orixá maior que está acima de todos os outros orixás, e ele vem colocando a casa em ordem. Oxalá sempre vai destacar pessoas por sua altivez e sempre vai destacar o senso de justiça.
Geralmente, quando nós temos um ano regido por Oxalá, é aquele que as pessoas estão com a mão um pouco mais estendida para ajudar a quem precisa. Mas ele exige de nós muita disciplina, ele exige de nós muito planejamento, muita estratégia. Então, é um ano aqui, ó, recheado de boas energias. E eu vou segurar esses dois orixazinhos com essa mão, porque nós temos uma terceira interferência em relação à regência de 2023. E quem chega aqui para compor esse trio de orixás é a nossa mãe Iemanjá. Daí você fala assim: caraca, por que Iemanjá vem compondo esse trio maravilhoso de regência do próximo ano? Gente, na astrologia, nós sempre calculamos, através do movimento dos planetas, qual o planeta, qual o astro mais próximo da Terra naquele ano. Existe todo um planejamento, todo um cálculo que os astrólogos fazem para determinar o planeta ou o astro que estará mais próximo da Terra ao longo de todo esse período de 2023. Em 2023, nós seremos regidos pela Lua. E a Lua sempre traz para nós uma sincronicidade, ela sempre traz para nós um diálogo e uma grande representação em relação ao arquétipo de Iemanjá. Isso por conta do tempo lunar, isso por conta da quantidade de diferentes irradiações de energia pela lua nova, pela lua crescente, né, pela lua cheia, lua minguante. São vários períodos que vão sendo compostos ao longo do mês. E quando a gente pensa em lua, nós pensamos principalmente em maré. A maré dos mares, oceanos, ela é medida, né, em sua ressaca, sua altura, é sempre verificada pela lua. Então, nós temos essa interferência gigante de nossa mãe Iemanjá, trazendo para a gente, é lógico, sentimentos aflorados, um ano que nós vamos colher muito no sentido de trabalho, quem trabalhar vai recolher, né? Então, nós vamos ter recurso para desenvolver um bom trabalho. Será um ano completamente positivo para relacionamento, só que a gente não pode se fazer de bobo, porque Iemanjá sempre traz para nós uma condição que é assim: os filhos de Iemanjá e a própria energia de Iemanjá sempre acolhe a todo mundo, né? Sempre faz com que as pessoas transformem em família os amigos do trabalho, os amigos da academia. Então, geralmente, os filhos de Iemanjá levam muita paulada na cabeça, porque são pessoas acolhedoras e que sofrem demais, porque sempre são enganadas, têm prejuízos. Então, muito cuidado. E é lógico, muita maternidade, muitas crianças vão nascer pela regência também de Iemanjá. Então, finalizamos essa questão. Temos aqui, ó, Oxalá, Oxum e a nossa mãe Iemanjá. Outra coisa importante, antes de nós finalizarmos essa linha de raciocínio, tem muita gente falando assim: ah, mas eu vi em diversos lugares o povo falando sobre Exu. Por que estão falando de Exu? Gente, e nós temos as lendas dos orixás, nós temos os mitos do orixá. Eu, na faculdade, estudei muito, né? Na teologia, na graduação, eu estudei muito mitos e mitologia. E quando a gente vai para o mito de Oxalá, aquele que é mais conhecido de toda a galera aí é o fato de que Oxalá era muito ocupado e ele precisava de tempo, mas não tinha o tempo que era necessário de tantos agrados e de tantas oferendas que ele recepcionava no seu castelo. Toda hora iam lá levar oferenda, levar agradecimento, e ele não tinha como desenvolver o trabalho dele. Daí o que ele faz? Ele determina que Exu vai recepcionar todos os seus agrados. E ele posiciona Exu na primeira encruzilhada da porta do seu grande castelo. E desse dia em diante, Oxalá conseguiu trabalhar muito. Por quê? Porque Exu recepcionava todos os seus agrados. Dessa forma, Oxalá ficou tão feliz, mas tão feliz, que ele determinou
que por uma questão de reconhecimento, antes de ser oferendado qualquer orixá, ser agradado qualquer orixá, se deveria agradar e oferendar Exu. Então é por isso que na maior parte das casas, dos barracões, antes de fazer qualquer tipo de agrado, oferenda, obrigação, deitada, nós cuidamos de Exu. Por conta disso, se nós temos em 2023 uma regência de Oxalá, quem está ali juntinho de Oxalá, recebendo as suas oferendas, trabalhando para que ele possa ter tempo suficiente para desenvolver o seu trabalho? Exu. Então vai ser muito comum vocês ouvirem de que Exu esteja também muito presente no próximo ano, em 2023, aqui ajudando nessa regência. Mas não esqueçam, não é um ano de Exu, é um ano de Oxalá, de Oxum, Emanjá vindo aí por conta da lua e Exu ajudando Oxalá como sempre fez, né? E como a gente conhece através do mito. Vamos lá. 2023 na numerologia, nós tivemos 2022 como um ano 6 e 2023 é um ano 7. 2 mais 0 mais 2 mais 3. Se nós temos um ano 7, é um número cabalístico por excelência, é um número de equilíbrio, é um número de fé, vai ser um grande chamado para a espiritualidade, mas o tempo de 2023 é diferenciado, porque quando nós temos uma regência do 7, as coisas ficam um pouquinho mais vagarosas. Teremos resultado, mas os resultados vão chegar de maneira bem tranquila, bem equilibrada. Dificilmente em 2023 vocês vão ver as coisas acontecendo de um dia para o outro, tudo muito rápido. 2022 foi um ano rápido, né? Tanto que a gente perdeu tantas pessoas do cenário artístico, do cenário político, quantas pessoas foram embora. E tudo muito rápido. A coisa acontecendo de forma muito rápida, é um avião que cai, é uma bomba que estoura, é uma guerra que começa, uma loucura, gente, tudo muito, muito rápido. 2023 ele vem para nos equilibrar. É o número de fé, é a cor lilás, a regência de Netuno. Então a gente tem aí um grande senhor, o senhor Netuno, que vem para determinar que tudo seja colocado no seu devido lugar, ok? Então, agora que a gente já falou sobre a regência do ano, já fiz os meus agradecimentos, já falamos da questão da individualidade da regência do ano. Falamos na numerologia do ano 2023, que será um 7. Já passei para vocês que nós teremos o calendário de cursos da grade do Templo Escola. Ainda essa semana vai sair e os cursos começam em meados de janeiro para o finalzinho de janeiro. E agora a gente vai ver qual que é a carta da última semana e depois, para finalizar, eu vou ensinar vocês a fazer um cálculo de numerologia para identificarem qual que é a cor ideal para passar esse ano de 2022 para 2023. Eu já embaralhei o baralho cigano, edição expandida. Muitos de vocês acompanham o meu Facebook, o meu Instagram. Eu vou até pegar aqui o nosso oráculo do pão, porque eu publiquei várias fotos aí, vocês viram, muitos de vocês viram na minha página. Gente, ontem e hoje de manhã só fiquei fazendo pão aqui. O famoso fular, que é o pão português. E quando a gente manipula o pão, quando fazemos o pão, eu posso fazer a leitura do oráculo do pão. Esse oráculo do pão, ele traz para a gente uma regrinha básica. Você só faz a leitura do verbo de ação se você tiver ali feito no dia pão, se tiver mexido com fermento, ok? Então, pensamentos positivos. Vamos lá, minha gente. Muita fé. Que todos os nossos anjos, guardiões, os nossos orixás, que todos os nossos guias, mentores espirituais, todas as forças elementais e dos elementos deste universo, toda a irradiação dos nossos planetas estejam conosco nesse momento, trazendo para a gente, nessa última semana de 2022,
a lâmina das caras, minha gente. Eita, Laiá, eu gosto muito disso. A gente fecha o ano trazendo aqui, ó, uma lâmina da edição expandida. O baralho cigano termina na lâmina 36, que é a lâmina da cruz, só que a edição expandida vai até a carta 44. A gente tem a carta 40, nós chamamos de multiface, né? Ou várias facetas. Quando vocês olham para cá, vocês enxergam nas bochechinhas aqui a gente tem a Lua e o Sol. É uma carta muito representativa. Ela mostra as diversas faces que nós temos para encarar a nossa vida, para falar com as pessoas, os vários arquétipos que nós vestimos para conseguirmos viver uma vida politicamente falando. Então, o que a lâmina vem trazendo, começando pela numerologia? Nós temos aqui um 40. 4 é estrutura, 4 é família, é alicerce. Nós vamos ainda, nessa última semana de 2022, nós estaremos ainda trabalhando as colunas de sustentação para o próximo ano que vai chegar. O 4, ele traz para a gente uma regência muito forte de alicerce. Eu costumo dizer que na própria leitura da lâmina, o 4 no baralho cigano é a casa. Então, nós estamos falando de casa, nós estamos falando de aconchego, nós estamos falando da regência do planeta Urano nesse 4 com o 0. 0 é a espiritualidade, a figura de Deus, é o nada, é o caos do início do grande Om, né? Então, o que a carta está sugerindo para a gente? Vamos colocar em ordem todas as nossas questões de dentro de casa, as nossas estruturas de dentro do nosso trabalho, para que nós possamos chegar em 2023 com a nossa laje concretada. Então, assim, a gente precisa, de todas as formas, metaforizar como se fosse, por exemplo, um palco armado para que nós possamos fazer vários movimentos em 2023. Então, a lâmina está exigindo de você que você não pare por agora, continua correndo atrás dos seus resultados e tentando, de todas as maneiras, deixar esse palco constituído para que você possa criar o próximo ato em 2023. Então, a última semana, ela será uma semana onde a gente vai vestir diversos arquétipos. Então, vamos continuar com a nossa armadura do trabalho, a armadura do ser espiritual, a armadura do familiar, a armadura do companheiro ou companheira ali dentro do cenário amoroso. É uma carta muito boa mesmo. Para encerramento do ano, a carta de número 40 traz para a gente um joinha para tudo. Para vocês terem uma base, se a carta é boa, olha a sinastria da carta. Ela vem com todos os naipes aqui embaixo. Copas, espadas, espadilha, ouros, paus. Então, ela vem sinastriada com todos os naipes. Diferente, por exemplo, das outras lâminas. Vamos tirar aqui um exemplo só para vocês verem do que eu estou falando. Se eu pego aqui, por exemplo, a lâmina 21, que é a lâmina da montanha, ela vem com 8 de paus aqui embaixo. É um único naipe que ela é sinastriada. As lâminas que são da edição expandida, elas vêm firmes e fortes em todos os naipes. Então, é uma carta onde a gente vai ter que fazer essa questão que eu passei para vocês, de estrutura, de alicerce, de tranquilidade, de usar a nossa maturidade para quê? Para resolver questões da saúde, para resolver questões internas, externas, relacionamento amoroso, aqui o seu coraçãozinho, questões relacionadas à saúde e questões relacionadas a dinheiro. Então, a lâmina é boa, promete para nós uma semana de bastante resultado, de base e estrutura. Gente, se é uma carta 4 que fala de base de estrutura, ainda pode acontecer nessa última semana de 2022 algum movimento muito extraordinário que vai te dar muita condição no próximo ano de 2023. Então, assim, confia, tenha fé. Ainda pode acontecer algum movimento que venha a mudar a sua vida na questão de estrutura. Pode ser uma cura, pode ser um encontro de alguém que vai mudar a tua vida,
pode ser um dinheiro de última hora que chega te ajudando, pode ser a solução de um problema, pode ser tanta coisa, até mesmo questões relacionadas à parte espiritual, ok? Para finalizar a leitura dessa última semana, vamos fazer aqui embaralhar o nosso oráculo do pão para saber qual que é o verbo de ação dessa última semana. E meio que ingrato, né, gente, esse Natal e Ano Novo, sábado e domingo, né, nem para ser um pouquinho mais de tempo aí para a gente curtir a família, curtir um descanso, mas querendo ou não, tá bom, né? Vamos aprender a agradecer mais do que reclamar e que a gente tenha a possibilidade de chegar no próximo ano que vai ter um monte de feriado. Vocês já viram no calendário a quantidade de feriados que tem em 2023 e feriadões do tipo quinta-feira, terça-feira, vai dar para curtir demais, um ano maravilhoso. Então vamos lá, pensamentos positivos e o nosso verbo de ação da finalização de 2022 é a fidelidade. Eita, gente! Vamos ver aqui o que a fidelidade nos fala. Uma atitude de respeito, confiança e amor por nós mesmos, nosso potencial, nossos sonhos, nosso querer, que nos leva a sermos verdadeiros com quem realmente somos e assim reverenciarmos o divino que existe em nós. Então, o negócio é o seguinte: a primeira coisa que a gente enxerga em relação à fidelidade, não existe fidelidade maior do que nós estarmos aqui, ó, próximos de quem somos. Sejamos verdadeiros conosco. Então, busca a sua verdade. Seja verdadeiro com você. É importante. E seja fiel a tudo aquilo que você acredita. A todas as pessoas que, de alguma forma, você também acredita que fazem diferença na sua vida. Essa lâmina fidelidade, ó, vem praticamente dando aí um soco na nossa cara. Uma atitude de respeito, confiança e amor por nós mesmos. Olha o destaque da lâmina na parte que é amor por nós mesmos. Nosso potencial, nossos sonhos, nosso querer que nos leva a sermos verdadeiros com quem realmente somos e assim reverenciarmos o divino em nós. É, minha gente, o negócio é complicado. Mas, enfim, vamos finalizar aqui a última carta de 2022 e a grande pergunta é: Pai Rogério, qual que é a cor para a passagem do ano? Todas. Daí o povo já arranca os cabelos porque já fez compra do fim do ano. Ah, eu já comprei a cueca, já comprei a calcinha, já comprei a camiseta, já comprei não sei o quê. Gente, é muito simples, eu sempre falo para vocês. No curso de numerologia e nos cursos de cromoterapia, a gente sempre ensina vocês que não se despreza nenhuma cor. Existe uma lógica, principalmente dentro da numerologia associada à cromoterapia, para que a gente possa descobrir qual que é a cor do ano. E é assim, não pode ser uma única cor para todo mundo. Nós somos bilhões de pessoas, aquilo que é para você não é para o outro. Né? Da mesma forma que tem coisas que não são legais para você, mas são legais para o outro, nem o sangue a gente tem igual. Tem quem é positivo, tem quem é negativo, tem quem é O, tem quem é, né, fator diferente, ou seja, vamos sempre trabalhar a individualidade. Então, primeira coisa, como que a gente sabe qual que é o número do nosso próximo ano? 2023, ele é um 7, ok? Se 2023 é um 7, eu sei que é a regência do 7, a gente chama de ano universal. Para você descobrir qual que é a vibração de número para esse próximo ano, da mesma forma, você tendo esse resultado da vibração do número que nós chamamos de ano pessoal, você também descobre qual que é a melhor cor para você passar o Réveillon. Então, vamos, por exemplo, fazer um cálculo aqui da minha data de aniversário. Então, deixa eu aproveitar e eu vou colocar aqui, ó. Eu acho que é aqui. Eu vou colocar um quadro branco aqui. Lá vamos nós.
Temos aqui, ó, um quadro branco. E nesse quadro branco, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui o texto. Eu tenho, por exemplo, eu faço aniversário em 15/9, ok? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que esse ano, ele é um 2023. O 2023, ele é um ano 7, ok? Então, o 7 a gente vai usar de base para todo mundo. E eu tenho aqui, ó, o 15/09. Eu faço a soma desse 15/09, que é a minha data de nascimento. Eu sou de 15 de setembro, virginiano ali, poderoso, né? Tenho toque, organizado. Qual é o número que eu tenho aqui de 15/09? Eu tenho 1 mais 5 é um 6. 6 mais 9 é igual a 15. E se eu tenho um número 15, 1 mais 5 é igual a 6, ok? Então, descobri aqui qual que é o meu número chegando a uma unidade do meu mês e do meu dia de nascimento, dia e mês. Daí, o que eu vou fazer? Se eu sei que eu tenho o 6, que é o dia e o mês, eu vou somar ele com o ano, que é o ano 7. 6 mais 7, eu tenho o quê? Eu tenho aqui um 13. No meu caso, o próximo ano, para mim, é um ano kármico, porque os números kármicos são 13, 14, 16 e 19. Mas isso é uma questão minha por esse 13. O meu resultado é um 4. Então, vamos lá. O meu ano pessoal em 2023, ele é um 4. Bacana. Estrutura, base, alicerce, casa, família, reconhecimento dentro do trabalho, um número maravilhoso. Depois eu vou resolver essa questão do meu número vir de um número kármico, ok? Mas daí, como que eu vou ficar sabendo qual que é a cor ideal para mim? Nós temos uma régua com cada um desses números e as cores que representam. Nós vamos deixar disponível nas nossas mídias essa reguinha, essa informação, mas vocês vão ver agora, eu vou passar todas aqui. Então, ó, só para vocês entenderem, se o meu ano pessoal em 2023 é um 4, olha a cor que eu tenho aqui do 4. Eu tenho o 4, a cor verde. Então, a cor ideal para que eu possa passar o ano é o verde. Então, vamos fazer um por um para que vocês possam entender aí. Eu vou passar e depois eu vou novamente recapitular essa continha básica de ano pessoal. Então, vamos seguir aqui, ó, gente. O 1 é o vermelho, o 2 é o laranja, o 3 é o amarelo, o 4 é o verde, o 5 é o azul escuro, o 6 é o azul mais claro, o 7 é o lilás, o 8 é o rosa e o 9 é o branco, porque ele é universalidade, ok? Uma vez que vocês já tenham todos esses numerozinhos, cada um com a sua cor específica, o que a gente vai fazer? Vamos recapitular. A conta é básica. Disso que eu mostrei aqui para vocês, eu sou do dia 15/9. Eu somo 15/9 de 2023, que é o ano, que vai dar um total de 4, ok? Opa, deixa eu arrumar aqui para vocês não se confundirem. É 15/9. Daí eu somo aqui, ó. 1 mais 5 mais 0 mais 9 mais 2 mais 0 mais 2 mais 3 dá um resultado. É lógico que vai dar sempre um número, né, decimal. Vocês vão diminuindo, deixando em uma unidade, ok? Vamos fazer um outro só de curiosidade. Uma pessoa, por exemplo, que nasce no dia 1º de julho, né, 1º de julho, ela quer saber qual que é o ano pessoal dela em 2023. Daí você vai somar aqui, ó. 1 mais 7 dá 8, mais 2 dá um 10, mais 2 dá um 12, mais 3 dá um 15. Se eu tenho 15, 1 mais 5 é igual
a 6. Então, para uma pessoa que nasceu em 1 de julho, o próximo ano ela vai ter um ano pessoal 6. Na reguinha, qual que é a melhor cor para ela passar o ano? É o azul mais clarinho, que a gente chama de azul anil, ok? Então, para cada um, dentro da sua individualidade, vai usar uma cor específica. A gente não pode generalizar, né, para as pessoas, todo mundo a mesma cor? Não, nada disso. Então, cada um dentro da sua cor. Recapitulando, eu vou falar para vocês os verbos de ação para vocês curtirem também como que vai ser o próximo ano. 1, vermelho, liderança. O 2 é o laranja, associação, né? Que é a regência, a gente fala que 1 é o pai, 2 é a mãe. Então, 1 é a liderança e o 2 é aquele mais acolhedor. O 3 é o amarelo da comunicação. O 4, ele é o alicerce, a estrutura, a casa, ele é o verde. O 5 é tudo que é relacionado à parte de dinheiro e a busca por conhecimento. É o azul mais escurinho. O 6 é afetividade, sentimentos afloradíssimos e totalmente favorável para a família, para relacionamento, para casamento. Esse 6 é o azul mais clarinho, que a gente chama de azul anil. O nosso 7 é a cor lilás, já falei para vocês que ele é cabalístico por excelência, um 7 da fé, da tranquilidade, da esperança e, acima de tudo, uma condição um pouco lenta nos processos, mas bons resultados. O 8 vem na cor rosa, é o símbolo da justiça, minha gente. E o 9, universalidade. Ele é o branco. Se quiserem usar, por exemplo, uma pedra, seria o opala no branco, ok? Cada um deles dentro de uma regência. Eu tenho certeza que vocês curtiram bastante. Tá aqui, ó. O verde fica um pouquinho desfocado. Temos aí a regência dos planetas. Então tem aí, ó, Sol, Lua, Júpiter, Urano, Mercúrio, Terra e Vênus, Netuno, Saturno, Marte. Temos a pedra, rubi, adulária, topázio, esmeralda, turquesa, pérola e safira, água marinha e ametista, diamante, opala. E temos os números mestres que a gente não vai calcular para o próximo ano, que é o 11 e o 22, daí é somente uma informação para o curso de numerologia, né, gente? Então, eu acredito que é tudo isso, gente. Olha só o tempo dessa carta da semana. Recapitulando, desde lá do começo, para quem chegou da metade para frente, depois vocês podem ver novamente o vídeo sem problema nenhum. Então, nós temos aí a grande regência de Oxum, de Iemanjá e do nosso Oxalá. Os bebezinhos estão aqui. Teremos para o próximo ano o número 7 pela numerologia. Então, um número de equilíbrio, um número de fé, um grande chamado espiritual. Tivemos a carta das 3 faces, número 40, carta do Baralho Cigano, edição expandida do Ciro Marchetti. Tivemos no Oráculo do Pão, a gente falou sobre fidelidade, falamos sobre a cor do ano e a representação de cada uma delas. Falamos dos cursos do Templo Escola que estarão disponíveis ainda esse ano à grade, que começam em meados de janeiro. Falamos sobre o nosso agradecimento, os trabalhos da nossa casa, tudo que a gente conseguiu. Quero aproveitar aqui e agradecer pelo último movimento que nós fizemos de conseguir mandar a Juju e a Maria, a mamãe dela, para visitarem a casa delas, o Tocantins. Foi um movimento lindíssimo que nós fizemos agora. E, gente, é isso. Gratidão, gratidão e gratidão a cada um de vocês. Para a passagem do ano, se quiserem acender incenso, isso é muito legal. Então, usem muito manjericão, que é uma erva de Oxum. Usem copo de leite e rosas brancas, que é de Oxalá. Usem perfume de alfazema, que é de Iemanjá. E o básico do básico que todos nós devemos fazer, ou um pouquinho antes da virada,
ou um pouquinho depois, se não estivermos ali alcoolizados, ou no outro dia, nos próximos dias, nos primeiros dias do ano de 2023, acenda as velas coloridas, ali simbolizando as 7 linhas, da forma que faz sentido para você. Porque às vezes muda um pouquinho. Por exemplo, na Umbanda Popular, nós tratamos a Oxum com o amarelo. Já no Candomblé e na Umbanda Sagrada, em outros tipos de Umbanda, o amarelo é de Inhansã. Então tá tudo certo, não tá errado. Mas de todas as formas, você pode pesquisar, procurar aí dentro da tua vertente quais são as cores das 7 linhas representativas, né? Dentro da Umbanda que você segue, e você acende as 7 linhas, não esquecendo de acender antes vela para Exu, a vela bicolor preta e vermelha, lembrando que Exu é o grande mensageiro, deve ser tratado como todos os outros orixás, ele não é o diabo, ele não é o Satanás, não é o capiroto, essa é a visão da igreja, do catolicismo, do cristianismo, que precisou ali de um arquétipo, de um personagem que simbolizasse o grande Satanás, e associou isso à figura de Exu. Para nós não, hein, gente? Para nós ele é o grande mensageiro. Pode ser cultuado em qualquer lugar. É um folclore e um erro muito grande as pessoas que acreditam que não possam cultuar Exu dentro de casa. Por quê? Ele não está a seu favor? Será que a tua fé, aquilo que você acredita, o orixá que te sustenta, o seu grande guardião, pelo fato de acender uma vela em casa, você vai ser prejudicado? Né? Será que as pessoas trazem, né, esse tipo de informação na cabeça? Então precisam estudar um pouquinho. Nós tratamos de Exu em qualquer lugar, principalmente porque Exu não quesila. Ele tudo aceita, desde que seja ali colocado com muita honra, ok? Então, vamos acender as 7 linhas, vamos oferendar os nossos orixás, vamos também, para quem pode, pular 7 ondas, brindar com champanhe, mas, gente, cuidado com os exageros, hein? Aquilo que nós fazemos em excesso depois para contornar é complicado. Então, vamos entrar o ano com o pé direito. Nós nos vemos já na primeira semana de janeiro. A gente já volta com a carta da semana, não tem recesso. Tudo indica que os trabalhos do terreiro também voltam na segunda semana de janeiro. E as nossas ONGs, as instituições, vão estar a todo vapor, porque, por exemplo, na casa transitória, a gente não pode falar para as crianças, ó, agora não vai ficar doente porque agora é ano novo. Não, não tem, né, gente? Então, as mãezinhas elas vão todos os dias para o hospital, continuamos aqui com a nossa rotina, ok? Então, abracem todos que vocês amam, curtam bastante, só tomem cuidado com o excesso. O excesso é perigoso, tal como a ausência também. Então, gente, sejam medianos. E vamos combinar de assumir o compromisso de buscarmos a nossa felicidade no próximo ano? Então, é um compromisso que a gente vai assumir aqui, eu com vocês. A gente assume esse compromisso de buscarmos sermos felizes demais, mais do que nós já somos nesse ano que nós encerramos aqui em 2022. Não deixem de compartilhar a nossa publicação para que mais pessoas possam chegar a esse vídeo. Eu agradeço do fundo do coração. Um Feliz Natal, um Natal de muita prosperidade, um ano novo de muita luz para todos nós. Axé para quem é de axé, Mucuil para quem é de Mucuil, Namastê para quem é de Namastê e todo o meu amor e o meu carinho por terem acompanhado as nossas lives ao longo desse 2022. É isso, minha gente. Vamos curtir, vamos comemorar. Beijo no coração de todos vocês.